Glória a Deus. Irmão, me ouvem perfeitamente? Amém, queridão. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade. Sou grato a Deus, grato aos irmãos por me confiarem mais esta oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Trago um abraço do meu pastor João Carlos Xavier, e toda a igreja local aqui no Rio de Janeiro, segundo distrito de Cabo Frio, Assembleia de Deus, Ministério Pedra Viva. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração para esse momento, ela se encontra em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, somente os versos 25 e 26, que diz assim a palavra do Senhor. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Glória a Deus pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de um texto bastante conhecido da igreja, de todos nós, mas eu creio que Deus, ele vai continuar falando em nossos corações, neste momento, nesta vigília de oração. O apóstolo Paulo está cumprida agora a sua segunda viagem missionária, e agora ele, com Silas, eles vão chegar na cidade de Filipos, na Macedônia. E ali na cidade de Filipos, na Macedônia, Lídia vai se converter ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e vai agora pedir que os irmãos fiquem por um tempo na sua residência. E ali, na cidade de Filipos, Paulo, Silas e os demais irmãos que estavam com ele vão ali conhecer um lugar de oração. E quando eles estão partindo para este lugar de oração, eles vão se deparar com uma jovem, que o texto é bem claro em dizer, o contexto desse texto, que ela estava com o espírito de adivinhação. E quando Paulo e Silas passavam para esse lugar de oração, ela gritava que lá vai dois homens de Deus que anunciam o caminho. E aquilo foi indignando Paulo. E pelo discernimento de espírito, Paulo vai entender que não era de Deus aquelas palavras, e sim de um espírito com letra minúscula de adivinhação. Paulo vai repreender no nome de Jesus Cristo e aquele espírito vai bater em retirada. E aquela jovem não vai mais adivinhar nada, porque aquele espírito enganador, aquele espírito de adivinhação que estava na vida dela, ele saiu. E isso vai trazer uma retaliação contra Paulo e Silas. Os senhores daquela jovem ficam agora indignados, porque eles ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela jovem. E agora, uma vez que Paulo repreendeu aquele espírito enganador, aquele espírito de adivinhação, em nome de Jesus, e aquele espírito bateu em retirada, aquela jovem não traz mais o lucro que ela trazia para os seus senhores. E eles agora vão chamar as autoridades locais que ali estavam, né, sob o domínio de Roma, os romanos, e vão prender Paulo e Silas. E não obstante a cadeia, eles vão pegar Paulo e Silas, vão açoitar os irmãos em praça pública e vão jogar os irmãos no cárcere. E ainda no cárcere interior vão prender os irmãos num tronco. Isso chamou muito a minha atenção. Estamos no meio de uma vigília de oração, a qual todos aí estão intercedendo
todos nós estamos perseverando na oração, intercedendo por vidas, entendendo que, independente da situação que nós possamos estar enfrentando ou ainda vamos enfrentar, é necessário termos uma vida de oração. Na oração nós falamos com Deus, mas também ouvimos Deus falar conosco, nesse relacionamento, nessa intimidade. E antes das coisas apertarem para Paulo e Silas, eles já estavam preocupados em orar. Por isso que eles vão ver, né, ali naquela localidade, ali na cidade de Filipos, na Macedônia, um local de oração. E quando as coisas apertam, eles também vão continuar orando. Ou seja, sabe o que Deus está falando conosco? Que é necessário que nós possamos estar perseverando em oração. Não só quando as coisas começam a dar aparentemente tudo errado, mas antes, quando tudo ainda está tranquilo, é necessário estarmos em oração. E nós vamos ver isso na vida de Paulo e Silas. Jesus está salvando por intermédio da vida dos homens de Deus. Jesus está convertendo, Jesus está mudando histórias e eles estão preocupados em estar orando ao Senhor e cumprindo o seu chamado missionário. Ou seja, aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, nós não podemos cumprir de qualquer maneira. É necessário estarmos ligados com Deus em oração, falando com Ele, ouvindo Ele falar conosco, para que nós possamos ser direcionados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E agora o texto que nós lemos, ele é bem claro em dizer que depois que Paulo e Silas, eles sofrem tudo que nós já falamos aqui neste momento, eles vão estar orando ao Senhor e cantando louvores a Deus. A situação era de muita dificuldade. Humanamente falando, eles não tinham ali possibilidade nenhuma de orar a Deus e cantar louvores a Deus. Mas agora eles vão romper toda essa dificuldade. Eles vão agora olhar para os céus, independente do momento de grande dificuldade que eles estão enfrentando, independente do seu corpo físico já estar, né, todo machucado, independente deles não terem mais forças humanas, eles vão orar e clamar e adorar a Deus. Ou seja, Paulo e Silas, eles estavam revestidos desta armadura de Deus, que nós estamos, né, caminhando dentro deste tema. E por conta desse revestimento, ao invés deles pararem, ao invés deles desistirem, ao invés deles olharem para trás ou retrocederem, eles vão continuar avançando, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, o Senhor da igreja. Deus está falando conosco que, independente do que estamos passando ou ainda possamos a passar, que é necessário que nós continuemos a nos relacionar com Ele por intermédio da oração, falando com Ele, ouvindo Ele falar conosco e adorando a Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. E enquanto Paulo e Silas, mesmo dentro de uma cadeia, mesmo numa cadeia interior, numa cadeia de grande dificuldade, eles oravam e eles cantavam louvores a Deus, Deus mandava um terremoto e quebrava todas as cadeias. Olha que coisa maravilhosa. Eles oravam enquanto estava tudo tranquilo, enquanto o Senhor estava salvando, mas agora, no momento de dificuldade, eles também continuaram orando. E o Senhor vai pegar esse momento de dificuldade que eles estão enfrentando e vai usar eles para mais salvação de almas. Sabe o que Deus está falando conosco? Independente do que nós estamos enfrentando, Deus, ele quer continuar nos usando para a gente manter a nossa salvação em Cristo Jesus e cooperar com Cristo Jesus para mais e mais salvação de almas. Mas é necessário ter vida de oração, é necessário ter vida de submissão, é necessário termos a prioridade
as coisas espirituais, as coisas dos céus, as coisas de Deus. É isso que Paulo e Silas, revestidos das armaduras de Deus, estão fazendo. E o Senhor agora vai mandar um terremoto, vai quebrar todas aquelas cadeias e vai dar um grande livramento, mais um grande livramento aos servos dele. E não é diferente conosco. E nesse grande livramento, o Senhor ainda vai alcançar outras vidas também com grande livramento e salvação de almas. E comigo e contigo, nós que estamos aqui perseverando em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio a tudo que nós estamos enfrentando. Muitas vezes a situação é contrária, muitas vezes nós recebemos notícias que nos entristecem, nós falamos assim, meu Deus, por que que tudo isso está acontecendo? Mas o Senhor está falando conosco que é necessário continuarmos cumprindo o nosso ministério, continuarmos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e orando quando tudo aparentemente está tranquilo, mas quando tudo também, aparentemente está indo ao contrário, também continuarmos orando e adorando a Deus, porque enquanto nós priorizamos as coisas de Deus, ele se manifesta em nosso favor e faz segundo a sua vontade e segundo o seu querer, para a honra e glória dele. E assim o Senhor vai dar um grande livramento àquela jovem adivinhadora, que é aquele espírito de adivinhação, libertando ela, vai permitir que Paulo e Silas passem por um momento de dificuldade, mas nesse momento de dificuldade o Senhor vai usá-los para a glória do nome dele, eles vão entender o propósito, vão continuar priorizando as coisas de Deus, vão continuar priorizando a oração, priorizando a adoração que nós estamos fazendo nessa vigília, e agora o Senhor vai usá-los para a salvação do carcereiro, da sua casa, e o nome de Jesus vai continuar sendo glorificado nessa segunda viagem missionária que Paulo está fazendo agora com Silas e os demais irmãos. Então não é diferente conosco, meu irmão, minha irmã. Deus está falando poderosamente uma vez mais conosco que é necessário continuarmos fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. E assim eu deixo essa palavra no coração de todos e agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.